Olá a todos! Então hoje fechamos os graus de Áries dos símbolos sabianos. Então hoje eu vou falar sobre o grau 30 de Áries. A obra de Jandus, a respeito dos símbolos, elas começam no grau 1 e vai até o grau 30. Mas nós sabemos que nós temos também o grau 0. Tem pessoas que têm planetas aí a 0 graus e 20 minutos, 0 graus e 40 minutos. Então, a gente considera o grau 1 também para aqueles que têm planetas no grau 0. Assim como a gente considera o grau 30 para aquelas pessoas que têm planetas em 29. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um planeta 29 graus e 40 minutos. Então, você lê o 29 e o 30, se você tiver planetas ali entre 29 e 10, 29 e 20, qualquer minuto do grau 29, você lê também o 30 e vê qual que você acha que se adequa mais, tanto às linhas das suas casas como aos seus planetas. Então, você considera o grau 30 para você que tem planetas aí a 29 e alguns minutos. Assim como você lê também o grau 0, o grau 1 para você que tem planetas a 0 e alguma coisa, né? 0 e alguns minutos, você considera o grau 1. E 29 e alguns minutos, você também considera o grau 30. Lê os dois, tá bom? Então, Áries, grau 30, dos símbolos sabianos, dos antigos povos sabeus. Eu vou dar a minha interpretação. Vamos lá. Uma mulher puxa atrás dela um cavalo bem arriado, em lugar de se fazer transportar por ele. E mais longe, um homem equipado para ir à guerra parece consultar a lua em seu declínio. Então é uma mulher que ela puxa atrás dela um cavalo bem arriado. Ela caminha e ela está trazendo um cavalo bem arriado. Em lugar de se fazer transportar por ele. Por quê? Porque o cavalo ele já está arriado para a montaria. Mas ela não está montando o cavalo. Ela está puxando o cavalo. Ela está andando e puxando o cavalo, né? Então ela não está montada no cavalo. Então isso indica, se formos considerar que os animais têm assim um lado bastante voltado para o nosso instinto, né? Para a parte instintiva do ser humano, ele representa essa parte instintiva do ser humano. Então isso me parece, né, na minha interpretação, que essa mulher ela tem um domínio sobre os instintos, ela coloca os instintos à disposição dela e ela dispõe dos instintos a maneira em que ela acha melhor. Então ela tem um controle sobre os instintos, ela traz o cavalo e o cavalo está arriado, ou seja, ele está em condições de ser utilizado. Então ela tem um certo domínio sobre a sua parte instintiva, sobre o seu mundo instintivo. E logo mais à frente, né, mais longe, um homem equipado para ir à guerra. Então ele já está todo, ele já tem todos os equipamentos necessários para a batalha, mas ele consulta a lua em seu declínio. A lua também tem uma parte relacionada ao nosso inconsciente, tem uma relação com aquilo que é obscuro, com aquilo que é um lado mais que a lua no mapa ela representa as emoções, né? E a lua aqui ela teria uma relação com o lado mais obscuro e mais sombrio. Então esse homem ele também está equipado para a guerra e ele também consulta a lua, ou seja, ele tem uma certa sabedoria a respeito de que a lua no declínio ela está o quê? Ela está perdendo luz, ou seja, a lua em declínio, uma fase minguante, uma fase nova, né? Indo para nova, ela vai uma lua mais escura, uma lua que oferece menos claridade. Então ele quer ir para a guerra numa situação em que tem menos claridade, onde ele vai ser menos visto e onde ele pode ali atuar melhor e aparecer menos. E ele é uma pessoa previdente. É uma pessoa previdente que tem um certo conhecimento. É uma pessoa previdente por quê? Porque já está preparado, equipado para ir para a guerra e ainda consulta uma lua no declínio. Ou seja, ele quer ir nas melhores condições possíveis para menor visibilidade, para que ele seja menos visto e dessa forma ele pode se proteger melhor. Então, ele tem um certo conhecimento também, levando em consideração que a lua tem essa relação aí com o nosso lado mais sombrio e aquilo que a gente esconde tem a ver com algo também
que nos é escondido, que é a questão do nosso inconsciente. A Lua tem essa forte ligação com isso. Então, trata-se aí para você que tem planetas no grau 30, no caso 29 e alguns minutos, qual dessas passagens, se é a passagem anterior 29 ou se é a 30, que tem mais a ver ou com algum planeta seu no grau 29 ou com alguma linha das suas casas aí no grau 29. Então você junta essa interpretação com a interpretação do vídeo anterior do grau 29 e vê qual das duas tem mais a ver com a sua natureza. A sua natureza no sentido de que qual o seu planeta, né, que está aí no grau 29, ou qual a linha das suas casas pelo tema da casa que está no grau 29, e aí você vai ver qual das duas passagens é melhor para você. O mesmo se dá para quem tem planetas a 0 graus e a 1 grau, tá bom? Lê as duas. Então, a segunda passagem, que eu normalmente não interpreto, porque ela é mais curtinha, fala de uma mulher puxando atrás dela um cavalo arriado, que é aquela mesma situação do domínio dos instintos e da previdência de ter um cavalo arriado a seu dispor, e ela está ali numa situação não é de subserviência, não vejo dessa forma. Eu vejo como se ela estivesse meio que passeando, né? Conduzindo, ela está, ela não quer montar, ela está de prontidão, digamos, à mercê aí de uma situação de conforto, né, em que ela pode dispor do cavalo ou dos seus instintos da maneira como ela quiser. Né? Então, o cavalo está arriado e ela está conduzindo ele. Ela está conduzindo aos instintos, os seus instintos, ao invés de ser conduzida pelos instintos. Bom, então também tem uma relação de prudência e, de certa forma, uma relação aí com a sabedoria. Um abraço a todos e os próximos vídeos, então, serão sobre os graus do signo de Touro. Até já!